Saber identificar a dificuldade de uma questão da prova do Enem é essencial para a gente conseguir uma TRI boa. E é por isso que hoje eu estou trazendo esse vídeo para vocês. Eu vou ajudar vocês a identificarem a dificuldade das questões da prova do Enem do segundo dia sem gastar muito tempo. Porque a gente não pode também ficar gastando tanto tempo de prova para ficar fazendo essa brincadeira de saber qual questão é fácil, média ou difícil. Então eu vou mostrar como que foi o meu raciocínio de prova com o Enem de 2023, que foi o Enem que me aprovou em Medicina na UFMG, para ajudar vocês aí nos estudos. E se você não me conhece ainda, eu me chamo Heitor, eu sou estudante de Medicina na UFMG, sou engenheiro formado pela Federal do Rio Grande do Sul e estou sempre trazendo aqui para vocês conteúdo útil que vai com certeza ajudar vocês aí no processo de aprovação. Então não deixem já de curtir e compartilhar esse vídeo e também de me acompanhar pelas outras redes sociais. Então bora lá, eu já abri aqui a prova do Enem de 2023, caderno azul, na prova de matemática, que é o que eu vou começar falando para vocês. Então vou falar do meu raciocínio de identificação de dificuldade de questão, começando pela questão 136. Bora lá, olhem só, primeira coisa que eu vejo quando eu bato o olho nessa questão é que ela é uma questão muito trabalhosa. Por quê? Porque ela é uma questão grande e ela provavelmente, né, ela envolve geometria espacial com muita conta. Então olhem só, a gente tem um cone aqui, que certamente a gente vai ter que calcular o volume desse cone maior, do cone menor, fazer alguma conta aqui e ainda tirar o volume desse cilindro aqui. É isso aqui que a gente consegue identificar sem nem ler o texto. A gente não precisa ler o texto para entender o que a questão está nos pedindo aqui, tá? Até porque está bem claro assim, né, as medidas aqui, e essa seta aqui de processo. Então a gente tem que saber identificar também, enfim, essa linguagem assim não escrita da prova. Beleza? Outra coisa que me chama muita atenção nessa questão são as alternativas. Isso aqui é um pouco mais avançado, mas olhem só. Primeiro, né, ele está falando aqui de massa. Né? Então a gente vai ter que calcular o volume, que vai ser um horror já, a gente vai ter que fazer muito cálculo de volume aqui, e ainda multiplicar por uma densidade, provavelmente, né? Tá aqui, ó. Tá aqui a densidade do material, ó. E aí sim a gente vai achar a massa. Só que olha só, sobre essa questão das alternativas, vejam que primeiro, elas não estão arredondadas e segundo, elas estão muito próximas, o que impede da gente de fazer aí vários arredondamentos ao longo da nossa conta. Então a gente vai ter que levar a vírgula, né, ou aqueles números chatos até o final da conta, porque senão a gente não vai conseguir achar a resposta. Vejam aqui essas três alternativas. 1198, 1296, 1360 são valores muito próximos, que às vezes a gente arredonda ali um número que a gente está multiplicando e tal, já dá a diferença ali de 100 unidades, entende? Então vocês têm que ficar atentos a essa questão também de arredondamento pela visualização das alternativas, certo? Então, dado todo esse contexto aqui de que é geometria espacial, que a gente tem que fazer várias etapas de conta, que a gente não pode arredondar, eu classifico essa questão como uma questão média, tá? Média por quê? Porque a gente sabe fazer, a maioria dos alunos sabem, só que tem muita conta, a gente pode errar a conta no meio, e ainda não traz um conteúdo assim tão complexo como análise combinatória, por exemplo, que é um conteúdo difícil ao meu ver, tá? Vamos passar para a questão 137. Então, como é que é o meu raciocínio de leitura de questão? Enunciado, alternativas e depois texto. Aí, depois de ler o texto, enunciado, alternativas de novo, tá? Pra gente não se perder e não cair em pegadinha, beleza? Olhem só, a média de salários dos 100 funcionários dessa empresa em real é... Gente, questão fácil, faz e bora pra próxima, entendeu? Não preciso nem justificar pra vocês, né? Assim, é bem tranquilo. Olhem só, questão 138, perdão. Qual o número mínimo de bolinhas brancas que o gerente deve adicionar à urna B? Isso aqui é um problema clássico de probabilidade que cai nos vestibulares tradicionais, principalmente o VUNESP, vestibulares de São Paulo e da região sul. Então, olhem, a gente identifica que é uma questão de probabilidade porque, primeiro, tem muita porcentagem aqui, ó, tem até o nome probabilidade aqui do nome, do lado, né, do 20%. Então a gente já sabe que essa questão de probabilidade. Para mim, probabilidade é um horror, então eu classifico como uma questão difícil. Quer dizer que a TRI classificou essa questão como difícil? Não, não quer dizer, mas é uma questão que eu tenho um pouco mais de dificuldade, e quando eu estou fazendo a prova do Enem, eu tenho que conciliar os dois. Eu tenho que conciliar a suposta TRI, né, de questão de dificuldade, e as minhas dificuldades também.
a gente tem que também levar em consideração as nossas dificuldades na hora de classificar como médio, fácil e difícil. Claro, a gente tenta se aproximar do que a banca quer, mas nem sempre a gente consegue. Aqui eu acho que vai ficar um pouco mais claro para vocês com essa questão 139. Verifiquem aqui, em qual mês o produto 2 parou de ser produzido. Aí tem uma tabela, produto 1, 2, abril, maio, junho, meu Deus. Para mim, esse tipo de questão é um pouco complexo. Por quê? Porque tem muita etapa, é muito chato, tem que ficar lendo o texto, tem que ficar fazendo conta, tem que cuidar com pegadinha e tal. Então eu tenho um pouco mais de receio de fazer esse tipo de questão. Então o que eu fazia? Eu deixava essa questão um pouco mais para depois, assim, porque eu classifico essa questão como uma questão fácil para média. Então, para mim, no início da prova, priorizando o TRI, não é minha prioridade fazer, tá? Esse tipo de questão no início da prova. Questão 140. Gente, as alternativas, olha só, mediana, média, moda. Isso aqui é uma questão fácil também, tá? Então eu iria fazer direto assim, sem hesitar, considerando que a minha estratégia de prova iria priorizar as questões mais fáceis no início e tal. Certo? Vamos lá. Aqui eu estava até fazendo algumas anotações. Questão 141. Qual a probabilidade de o vencedor do sorteio ser um estudante do terceiro ano? Questão de probabilidade, questão médio para difícil, não também priorizaria no início da prova. Certo? Olhem só. Estou dando alguns exemplos aqui para vocês, né, para vocês terem uma noção de como que funciona o raciocínio. Então, olhem só, qual foi a vazão em metro cúbico por hora do curso d'água que abasteceu a cisterna? Isso aqui a gente vai ver essa tabela, que provavelmente tem que dar uma lida no texto também, né, para ver se não tem nenhuma pegadinha, e a gente vai conseguir esse resultado de forma tranquila. Eu faria essa questão no início da prova, porque eu classificaria como uma questão fácil, e eu imagino que o Enem tenha classificado também como uma questão fácil para médio, tá? Agora, olhem só, questão 145 e 146, vou falar mais ou menos na mesma tocada aqui com vocês. Por quê? Gente, o que é isso? Entendeu? Eu lembro de eu abrindo a prova e olhando isso aqui pensando, meu Deus, que isso? Não lembro do conteúdo. Né? Isso aqui caiu no Enem, mas não tinha caído no Enem até então, sabe? Então, assim, é uma questão fora do padrão do Enem. Essa questão 146 também foi a primeira vez que esse tipo de questão apareceu no Enem. Se eu não me engano, apareceu outras vezes em outros Enems ali futuros, mas essa aqui foi a primeira vez. E a gente tem que se virar com esse tipo de questão, né? Só que, assim, pô, eu vou ficar gastando tempo no início de prova, sendo que eu tenho que priorizar as questões fáceis. Lendo questão que não tem padrão, que, enfim, que eu não sei se é uma questão difícil, não sei se tem histórico de ser uma questão média, então não vale a pena. Eu não gastaria tempo, tá, com esse tipo de questão que foge muito do padrão. E a gente sabe, quando a gente faz muita prova antiga, a gente sabe o que está dentro ou não do padrão, tá? E isso aqui definitivamente não estava dentro do padrão do Enem naquele ano, tá? Beleza. Aí, essa aqui do pão de forma é incrível, porque assim, ele dá a quantidade, né, de, enfim, de pães, assim, de que cada pessoa tem que ter, e ele pergunta para promover o suprimento do casal, tá? Então a gente tem que pegar e multiplicar por 2 no final da conta, tá? Então, assim, vocês têm que sempre ter esse raciocínio de começar a leitura pelo enunciado, depois as alternativas, aqui no caso as alternativas não dizem muita coisa, e depois ir para o texto, tá? Então aqui eu li essa questão, isso aqui eu já vou trazer uma dica um pouco mais direcionada para a estratégia de prova, eu já destaquei casal e já botei um aviso ali nas alternativas para que eu não saísse marcando direto o meu resultado final de conta, para que eu não deixasse de multiplicar por 2 essa conta aqui depois, tá? Isso aqui é clássico do Enem, tipo de pegadinha clássica, tá? Beleza, aqui, olha só, questão de trigonometria clássica, tá? 148, provavelmente vai ser ali soca à toa, né? Seno, cosseno, tangente, por quê? Por que eu acho isso? Porque tá tendo aqui, ó, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 2, raiz de 3. Então, provavelmente, a gente vai ter que utilizar isso no momento da resolução dessa questão aqui. Então, notem que a gente consegue já prever mais ou menos o caminho da questão por meio da visualização das alternativas, certo? Ó, isso aqui é questão fácil, tá? Tá tudo em escala aqui, ó, nas alternativas. Então, isso aqui é uma questão fácil, certo? Tem que priorizar esse tipo de questão aqui no início da prova, pelo amor de Deus. Olhem só, log de não sei o que. Gente, questão difícil. Não precisa nem
assim, hesitar muito, tá? Beleza, aqui tem algumas, enfim, né, eu falo para ler o enunciado e tal, mas quando a gente está fazendo análise de dificuldade, a gente sempre bate o olho por alguns segundos e já nota a dificuldade da questão. Por quê? Porque olha só, as alternativas dessa questão 150 aqui, elas estão trazendo funções muito tranquilas. Vocês notam que não tem muita confusão aqui dentro dessas alternativas? Então eu consideraria fazer ela no início da prova, tá? Consideraria classificá-la como questão fácil ou média, dependendo, né? Eu não tenho certeza aqui, mas me aparenta ser uma questão fácil, tá? Aqui a gente tem uma questão de gráfico. Eu tentaria fazer também, tá? Deve ser uma questão fácil, provavelmente, pela estrutura do gráfico, entendeu? É uma questão mais tranquila, tá? Então, assim, eu acho que ficou claro aqui para vocês já mais ou menos como que funciona essa análise. É uma análise mais tranquila, que não é pra gente ficar, assim, gastando muito tempo. Essa é uma habilidade que a gente desenvolve ao longo da resolução de provas e que a gente não tem que ficar parando assim, ai meu Deus, isso aqui é uma questão fácil, média ou difícil. E daí você vai lá, gasta 3, 4 minutos só tentando classificar a questão em vez de estar fazendo ela, né? Não é isso que eu tô querendo de vocês. É querer trazer para vocês aqui um senso crítico de resolução de questão. Então, a ponto de vocês botarem o olho na questão e entenderem que, por exemplo, isso aqui é uma questão fácil, tá? 162, isso aqui é uma questão difícil. Ai, meu Deus. E isso aqui é uma questão difícil. Tá? Olhem só. Utilize 5,29 para aproximação de não sei o que. Questão difícil, gente. Tá? E isso aqui é uma questão fácil. Olha as alternativas disso aqui. O quão tranquilas são. Então é esse senso crítico que eu quero de vocês. Beleza? Então vocês têm que cuidar bastante. Eu vou agora falar com vocês da prova de Ciências da Natureza. Primeiro ponto, tá? Olhem só. Ciências da Natureza é uma prova que vocês têm que entender que, primeiro, biologia é a prova, tá? O conteúdo mais fácil, a matéria mais fácil da prova de Ciências da Natureza do Enem. Não é porque eu não gosto de biologia ou porque eu tenho facilidade de biologia, não é por isso. São dados da TRI, tá? A TRI de biologia ela é mais valorizada, ou seja, é uma matéria que tem questões mais fáceis. Então, se você está buscando aí alguma estratégia de prova e tal, de fazer, por exemplo, as questões mais fáceis primeiro, como eu acho mais adequado, é interessante vocês priorizarem as questões de biologia primeiro, certo? Então vamos lá, como que eu fazia análise de dificuldade das questões de biologia? Questão 91, das questões de ciências da natureza, tá? Essa questão 91 casualmente é de biologia. Então esse método contribui para a preservação das abelhas, por quê? Gente, isso aqui é ecologia, tá? Gritou na minha cabeça, ecologia, ecologia, ecologia. Reduz a predação, pesticidas, abrigo, alimento, reprodução. Gente, isso aqui é ecologia, tá? Questão para mim que seria fácil, tá? E provavelmente pela TRI também foi fácil. Beleza. Estratégias citadas e utilizadas têm como objetivo tratar diarreia, anemia, verminose, raquitismo e febre amarela. Gente, são coisas muito diferentes que estão sendo cobradas aqui nas alternativas. Então, provavelmente é uma questão fácil, porque não tem um distrator assim gritante, tá, pro candidato. Então, vale a pena fazer essa questão aqui no início, tá? Questão fácil também. A geração dessa energia tem como característica a utilização de tecnologia nuclear. Gente, isso aqui é uma questão fácil também, tá? Só que é uma questão de física, mas é uma questão fácil, tá? Aqui, casualmente, o início da prova tá tranquilo, tá? Qual desses testes deve ser considerado para controlar a formação desse tipo de obstrução de tubulações? Olha só, esse tipo de questão, daí ele dá vários testes e tal. Isso aqui requer um pouco mais de raciocínio, então é uma questão média. Eu pularia, tá? Faria outra questão que fosse mais fácil. Tá? Aqui ele pergunta sobre músculos. É uma questão assim, apesar de ser de biologia, traz um conceito um pouco mais complexo pra gente também. Então pode ser classificado como questão fácil ou média, mas eu pularia também. Iria procurar as questões que são, assim, gritantes de serem fáceis. Entende? Que nem essas 3 primeiras aqui que eu mostrei pra vocês. Certo? Aqui, porcentagem. Ai meu Deus, já me dá até um calafrio. Estequiometria, tá? Então assim, não é uma questão fácil também, provavelmente, tá? Beleza, aqui mais questões de biologia, olhem só. Aqui, ácidos nucleicos, carboidratos, proteínas, vitaminas, lipídios, essa adaptação confere a esse organismo a capacidade de obter. Isso aqui depende da sua habilidade, aí eu acho que isso é mais particular, mas é uma questão de fácil para médio também,
Não é um conteúdo complexo. Aqui, leishmaniose visceral. Qual o método biológico do cães a presença desse protozoário representa risco de transmissão dessa zoonose? Isso aqui você só vai fazer se você estiver sabendo bem o que é leishmaniose visceral. Tá? Se não souber, ter que ficar pensando muito, não faça direto, vai para a próxima. Tá? Aqui, velocidade, aceleração, não sei o que, a escolha de correspondente combinação correta, nananã. Gente, isso aqui parece uma questão difícil, mas é uma questão tranquila. Eu leria também. Tá? E não é porque eu sei como que a prova é e tal, não é por isso. É porque vale a pena, tá? A gente nota que para cima e para baixo é indefinido, para cima e para baixo é indefinido. Gente, isso aqui provavelmente aquele negócio de quando atinge o topo ou quando tá caindo a bolinha, alguma coisa assim. Ó, lança uma esfera verticalmente para cima. Gente, é conteúdo básico de ensino médio isso aqui, tá? Então tem que fazer. Isso aqui é uma questão fácil. Tá? De física também. Reuniram todas as faces de física ali pra cima. Mas enfim, gente, eu acho que é mais ou menos isso mesmo, tá? Ciência da natureza é um pouco mais difícil do que matemática de identificar a dificuldade das questões, mas a gente nota. Por exemplo, gente, o que é isso aqui? Uma questão 110. Pode ser que ela não tenha uma pergunta tão complexa, mas só o tempo que a gente demora lendo e tal, já classifica essa questão como uma questão média, entende? Porque a gente não pode ficar fazendo esse tipo de questão no início da prova. A gente tem que ter velocidade. E às vezes a gente trava, a gente fica pensando um pouco mais na questão. Então isso tem que ser feito do meio para o final da prova, tá? Pra gente não sabotar o nosso tempo com questões que eventualmente não vão valorizar tanto a nossa TRI. Olhem só, esse tipo de questão aqui, de física, faria também na hora, tá? De propriedades ondulatórias. Tranquilo da gente fazer, tá? Isso aqui é uma questão fácil também, que também tem que ser priorizado. E esse tipo de questão aqui também de ondulatória, a 112 também, tá? Por que eu sei que ela é de ondulatória? Porque tá trazendo cores aqui pra mim, as alternativas. Então isso aqui é questão de ondulatória. Clássica, tá? Então olhem só, gente, essa questão 114, vocês visualizam ela assim e pensam, nossa, que questão fácil. Não, é uma questão difícil, é um caminhão com duas cordas, um carregamento ali no meio e ele ainda está com uma velocidade. Né? É que nem eu comentei com vocês lá da parte de matemática, a gente tem que saber visualizar as imagens e interpretar. Isso aqui não está me trazendo uma ideia muito boa não, me parece que vai ser uma questão difícil, tá? É uma questão grande, é de física, que já é um conteúdo mais difícil, então eu não faria no início da prova, tá? Eu deixaria para o finalzinho lá, se eu conseguir fazer. Essa aqui também, nessa 120 aqui, tem gente que tem pesadelo com ela. Não vai fazer no início da prova, porque é uma questão difícil, simples, tá? Não dá para ser muito orgulhoso no Enem não, tá? Então eu acho que no geral são essas recomendações que eu tenho para trazer para vocês. Vou comentar essa última página aqui, não é a última página da prova, mas imagino que a ideia já tenha sido repassada aí para vocês. Então, questão 123. Olhem só, esse tipo de questão é clássico, tá? O princípio ativo que apresenta o mesmo tipo de isomeria espacial que o ibuprofeno, vocês vão ter que identificar o tipo de isomeria e comparar com esses outros 5 compostos aqui. Isso aqui, pra mim, é uma questão fácil e que tem que ser feita no início da prova, tá? Porque não vai cair a mão de ninguém, não vai queimar muito o neurônio, não, essa questão aqui, tá? Beleza, e essa questão 124 aqui, olhem só. Comparado com o caminhão, quantos minutos a menos o carro leva para percorrer toda a rodovia? Gente, isso aqui é cinemática. Questão clássica de cinemática. Vocês acham cinemática fácil? Duvido. Tá? Que cinemática não é uma matéria tranquila. E assim, se vocês ainda tiverem na dúvida, vocês veem aqui no texto. 480 km de uma rodovia, 10 praças de pedágios, 3 minutos, 80 km por hora, 100 km por hora. Tentem buscar os números e, enfim, as grandezas desses números, que aí vocês conseguem se direcionar melhor para qual conteúdo está sendo cobrado. Cinemática, questão médio para difícil, tá? Eu classificaria como difícil isso aqui, a princípio, tá? Então, olhem só. Aqui também, ó, 127. Gente, o que é isso aqui? Meu Deus, sabe? Não dá, é uma questão difícil isso aqui também, né? Tu vê pela imagem, vejam que é um processo muito visual, tá? Então, imagino que tenha ficado claro aqui para vocês toda essa análise. Volto a dizer para vocês, não é algo que vocês têm que parar a prova de vocês e ficar pensando, isso aqui é uma questão fácil, média, difícil, não sei o quê. Não, vocês vão jogar o tempo de vocês no lixo se vocês fizerem isso. Vocês têm que fazer de uma maneira espontânea.
rápida, breve, assim, em poucos segundos. E eu tentei trazer, espero que eu tenha ajudado vocês nesse vídeo, né? Uma análise, né? Uma reprodução do que passa mais ou menos na minha cabeça na hora de analisar a dificuldade de questões, porque realmente eu noto, assim, que eu pego uma prova do Enem e eu penso, meu Deus, isso aqui é uma questão fácil, média ou difícil. Tanto de ciência da natureza quanto de matemática. Matemática é a matéria mais tranquila da gente fazer isso, né? Porque ela é uma ciência exata. E ciência da natureza a gente consegue fazer isso também mais de uma forma visual, né? Então notem, né? O que eu falo, eu me assustei com isso aqui, eu me assustei também com aquele caminhão lá, com esse circuito, com o caminhão, né? Então em ciência da natureza eu acho que a gente consegue algo mais visual, né? E matemática a gente acaba fazendo uma análise um pouco mais minuciosa, mesmo que seja mais tranquilo. Beleza? Olhem só. Espero de coração que eu tenha ajudado vocês. Não deixem de comentar aqui embaixo se vocês tiverem alguma dúvida. Me acompanhem nas outras redes sociais. Estou sempre lançando conteúdo bom para vocês lá, úteis para ajudar vocês a conseguirem melhorar o desempenho de vocês e conseguirem alcançar os sonhos de vocês de entrarem em uma universidade pública de medicina. Tá certo? Eu fico por aqui. Grande abraço para vocês. Não deixem de curtir e compartilhar esse vídeo. Até mais.